E aí, olha só, uma coisa que eu sei, eu nunca cheguei a descobrir perto de mim, mas a maioria dos famosos tem as pessoas mais próximas são aquelas que passam as informações para os jornalistas como ele. Tem uns que passam. Mas eles ganham? Não ganha. Não ganha. Passa por passar, E né? assim, eu não posso falar, Baza, Sim. que eu sou a Fala régua por do você, mundo. sim. Porque, claro que deve ter gente Sim, que cobra, que Sim, recebe sim, mas pra mim não faz sentido. Entendeu? Porque assim, geralmente quando vem desse jeito, de gente muito pertinho assim, é que tem uma publicidade que vai acontecer, é que tem uma ação de marketing. Ou, por exemplo, Tá. a Juliana tá comigo, é uma pessoa próxima, ela não gosta de mim. Aí quer soltar alguma notícia pra dar um... Baza, já aconteceu Normalmente comigo. acho que é em relação a isso, né? O primo de um famoso, ele não gostava da namorada do primo dele. Porque ela travava ele, porque ela não entendia, galã da Globo, e precisava fazer as presenças VIP, precisava ter o tempo de tirar foto. Ele era ciumento. E ela era ciumenta. E ele me passava, mano, todas as Detalhe. coordenadas. Todas Cada as briga. coordenadas. Até que no momento que eles separaram, ele passou também. Tiago, ó, separou, pode falar, pode dar, ninguém deu. O término aconteceu assim, Se assim, deu a assim. exclusiva. Entendeu? E beleza. Porque é difícil. As pessoas elas precisam entender que namorar um famoso ou namorar uma famosa é uma bucha sem fim. Assim, Ela hoje. quando eu comecei com ela, a gente postou a primeira foto. Não, nem postamos foto. Foi um story que a galera já Você caçou, viu postou que era o eu. story da gente, Aí já começou a ser um monte de lugar. Da gente, não, você tava de costas, mas a Isso. galera viu por causa da Mas tatuagem. também não dá pra não... Ô, Juju, você de costa é de frente, é a mesma Então, coisa. Não, mas só nuca, assim. Deu pra ver alguma tatuagem, alguma coisa que foi, E aí, não, foi o Vini postou a foto nossa no barco. Ah, o isso. Mazini, a gente tá de casal na foto. Foram caçar no Instagram do amigo meu a foto. Aí começou a sair um monte de lugar. Aí eu lembro que eu tinha acabado de acordar no dia. Aí eu abri meu Instagram. Eu tinha uma quantidade significativa de seguidor, mas não um engajamento assim. Eu lembro que eu abri o Instagram assim, eu passei pro lado do meu direct, tava travado. Falei, meu, que isso? Um monte de marcação, um monte de seguidor. Eu passava, atualizava, truf. Eu entrava no direct, nossa, era fake xingando. Era elogiando, era ameaçando, era não sei o quê. Ela falando coisa dela. Meu Deus do céu, se eu parasse para olhar ali, ler e dar importância, foi o que você falou. Então, e aí eu até falei pra ele na época, assim, eu tive medo, porque a gente tem medo de você perder um relacionamento bom por conta disso. Porque, como você falou, não é todo mundo que tem cabeça. Não, dá uma assustada. Então ele poderia ali falar, nossa, não quero isso não. E esse preço eu não quero pagar. Privacidade zero, dá uma assustada. Esse preço eu não quero pagar. No começo dá uma assustada. E aí, chega uma hora, por exemplo, você vai num restaurante, você quer almoçar, você quer jantar, 1 hora é suficiente, né? Você vai lá comer, tal, não sei o quê. Você vai com uma pessoa famosa, nunca vai ser 1 hora. Você vai no mercado, nunca vai ser 1 hora. E aí, por quê? Porque aquela pessoa que está te encontrando possivelmente não vai te encontrar de novo. Eu sempre penso isso. Aí vem aquela história de você tratar e entrar na mesma vibe da pessoa, porque você é tão familiar para ela que ela quer que você troque ideia. E aí, como é que foi o teu almoço? Mas você tá comendo? Nossa, seu shape tá legal. E ela espera isso de você. E aí hoje ele também já passa por isso, porque ele acabou ficando mais conhecido também por mim, né? E principalmente no mundo fitness. Então, assim, tem vezes que a gente vai nos lugares e os caras falam só com ele, sabe? Tipo, que legal, tal, sou seu fã, né? Tipo, admiro o atleta, tal. Então, ele, com o tempo, ele também foi entrando nisso. Mas eu tive esse medo de, tipo, nossa, será que ele vai segurar, assim, sabe? Será que vai aguentar? Até em lugar público, por exemplo, vai ser pra jantar, igual você falou, almoçar, tá em público, tem mesa perto, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Claro. Que nem a Juliana, ela chega num lugar, ela não enxerga nada, eu tenho mania de chegar num lugar e já captar ele tudo. observa, Eu já bato, eu já vejo tudo. E a gente tá falando de relacionamento, até um relacionamento agora que as pessoas estão colocando na balança do que vale ou não vale, e ele precisou se manifestar, é do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vi alguma coisa que ele postou. Cara, porque acontece, tem uma pessoa que tá perseguindo a doutora Renata, que é a esposa dele, e tá ameaçando e falando barbaridades para ela. Cara, pensa. Só que isso, ela não é uma famosa. Se você joga isso no famoso, o famoso tipo, não, nem mais liga. entra na fila. Isso. Entendeu? Mas pra uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de coisa, porque você se aproximou muito. Eu vi o Reels dele, mas eu não parei pra ver. Era isso? Era isso. E aí eu falei na televisão, ele até mandou um direct pra mim falando, Thiago, você foi
na veia, você matou direitinho o que é. Porque eu não vou me importar, mas ela, uma médica que não está acostumada com isso, cara, é pesado. Sim. E numa dessa, ela vira a cabeça, fala, o que eu estou fazendo aqui? Não quero mais. A pessoa perde alguém que ama. De verdade. E com 89 anos. Então, é mais complicado ainda. Então, assim, hoje as pessoas elas não conseguem, quem tem uma rede social, ela não consegue entender o poder que ela tem na mão. Porque antigamente, quando é que você ia falar com o Carlos Alberto de Nóbrega? Quando é que você ia falar com o seu artista predileto? Ali você vai falar... E, Thiago, sabe o que é muito doido? A Juliana, eu tô pegando esse costume também. A Juliana, tudo que sai sobre ela, não lê os comentários. Não eu tô lê. pegando essa mania também de não ler. Não dá pra ler. A galera esquece que eles estão comentando ali e a pessoa que eles estão xingando, falando qualquer coisa, pode ler aquele comentário. A galera perdeu a noção. Eles imaginam que eles estão comentando numa roda de amigos ali, tipo... Que não vai, é muito ninguém louco. vai ler, ninguém Às vai vezes se eu ofender. leio uns comentários e falo, meu, que isso, velho? Tá falando da pessoa. A pessoa vai entrar aqui e ver. É maldade, tem maldade. Tipo, é muito doido. Então a internet, assim, igual você falou, tem os prós e os contras. Eu sou contra muita coisa. Eu acho que a internet dá poder a qualquer um. E isso tinha que ser igual tirar de carta pra dirigir, tinha que fazer um teste antes pra ver se você tá propício pra poder ter rede social, porque é difícil, acaba... Todos os famosos hoje é meio tchan da cabeça, porque não aguenta a pressão, quem é muito famoso. Você vê que eles acabam largando o primeiro, os forrozeiros aí. Não, é muito doido, não aguenta. O próprio Lucas Luco, que é do meio de vocês. O Lucas treina aqui, o Lucas é irmãozaço, meu amigaço, ele treina aqui. Super mal, entendeu? O Lucas Luco... Cara, você olha pro Lucas Luco, depois que ele virou famoso, eu só conheci ele famoso, eu não conheci ele antes da... Ele nunca foi feio. Ele era bonito. Sempre foi um cara bonito. Aí o que acontece? Vem essas maldição de gente. Não, porque você tem queixo. Por que você tem que ter olho? Por que você tem não sei o quê? Aí a pessoa vai se entuchando de coisa. Sim. Dali a pouco, um belo dia, ela acorda, ela se olha no espelho, ela não se reconhece mais. A GK é um exemplo disso também. Eu não reconheci a GK lá no Teleton, que eu tava fazendo o Teleton. Sim. Aí passou um monte de gente, assim, eu olhei. Eu falei, mas quem é, gente? Ah, é a GK. Eu falei, não é a GK. Aí eu entrei na rede social dela, pra ver se era ela mesmo. É realmente a menina. Mas era outra. Era outra pessoa. Então tem que se tomar cuidado, porque tá aí pra melhorar. Mas você não pode ficar dando a tua vida na mão das outras pessoas. Se você tiver desse jeito, vai ter gente que vai te criticar agora. Se você tiver com 2% de gordura, vão te criticar também. Se você tiver gorda, roliça, vão falar, olha lá... Então, assim, você tem que estar bem com você. Nunca vai agradar todo mundo. Isso é uma coisa que eu adotei pra minha vida. Já tem, pelo menos aí uns 10 anos que eu comento com ele. Eu passei por coisas lá atrás em relação a isso com jornalismo e falarem. E era uma época que não tinha internet como é hoje. Então, assim, você não conseguia dar a sua resposta. Então, era isso que mais... te deixava assim, sabe? Aquela coisa de injustiça e tal. Então, com o passar do tempo, quando entrou a internet, tanto internet quanto entrevista, ou saiu uma matéria de alguma coisa, eu parei de ler completamente os comentários. Não vejo, não sei se estão falando bem, se estão falando mal. Eu só vejo as minhas redes, porque ali eu tenho uma comunidade que gosta de mim. E eu acho que isso faz bem pra mim, eu não preciso ficar vendo aquilo que vai me deixar pra baixo. Porque por mais que a gente seja calejado, em algum momento machuca. Assim. E às vezes, Juju, vou falar do lado de cá, como jornalista. Às vezes, o mínimo que a gente aprende na faculdade é buscar o outro lado para ter a versão. Só que o que acontece? Eu não tenho teu telefone, então eu chego no teu assessor. Ah, mas aí eu vou travar porque ela tem uma presença VIP para fazer em Fortaleza, ela tem não sei o quê, e nunca vai... Você até queria, e você acha que as pessoas não te procuraram, mas a gente te procurou. Foi alguém que estava perto de você que te travou, porque tem interesses comerciais maiores do que ao invés de resolver o seu pronunciamento, porque aquele zum vai te vender, além de Fortaleza, vai te vender para outra cidade do interior, e você já aproveita que está ali e faz outro. Então, assim, muitas vezes, vocês, artistas, são manipulados por assessores e nem sabem, porque você acha que ele está defendendo os seus interesses e, no fundo, ele está defendendo os interesses dele. Porque o assessor vai olhar pro negócio dele. E você é mais um produto na prateleira dele. A gente é um produto, a gente tem essa noção.